Compartilhar para vencer concursos públicos. Aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de vídeo aqui para o canal Compartilhar para vencer. Hoje, pessoal, eu queria falar com vocês sobre tristeza, sobre choro, sobre reprovação. Eu queria falar com vocês sobre apoio da família para estudar, sobre motivação para estudar, tá bom? Eu pedi autorização aqui para uma moça, uma colega de estudos, que participa do grupo Compartilhar para Vencer. Sim, nós temos um grupo no WhatsApp chamado Compartilhar para Vencer. Nós temos aqui o canal, nós temos o canal do YouTube chamado Compartilhar para Vencer e também temos um grupo no WhatsApp chamado Compartilhar para Vencer, onde nós trocamos informações, experiências, nos apoiamos, que é o principal, na verdade. Então, assim, a Dulce, ela acha que reprovou nesse concurso e eu pedi autorização para Dulce, beleza? Eu falei, Dulce, você autoriza? Eu falei assim, Dulce, você autoriza eu citar o seu nome no canal em um vídeo sobre motivação? Vou citar trechos da conversa aqui no grupo, se você autorizar. Ela falou aqui, boa tarde, sim, com certeza. Então a Dulce nos autorizou a citar o nome dela e citar trechos da conversa que nós tivemos aqui. Eu falei, Dulce, muito obrigado. Ela falou, desculpas agora que eu vi. Ela falou, por nada, Deus abençoe. O que foi que aconteceu, pessoal? A Dulce, ela deixou aqui algumas mensagens, né? Sobre tristeza. Deixa eu procurar aqui as mensagens da Dulce para ver o que aconteceu. Começou aqui. Boa tarde a todos. Infelizmente não foi dessa vez o TJ São Paulo. Boa sorte, galera. Aí eu falei assim, você fez quantos pontos, Dulce? Eu perguntei. Ela falou, se não contei errado, ela disse que fez 26 ou 27. Aí ela continuou dizendo, matemática e RLM é uma coisa horrorosa. Não estou conseguindo memorizar nada ultimamente. Aí eu falei, matemática pegou pesado mesmo. Ela falou assim, eu acredito que seja pelo fato de estar desempregada e passando por algumas situações no geral. Lembrando que tudo isso, pessoal, a Dulce autorizou falar, beleza? Ela falou que não tem paz para estudar e isso desanima bastante. Aí eu falei assim, Dulce, você mora de casa própria? Porque eu imaginei, né, que ela estava desempregada, pagando aluguel, essas coisas todas. Aí ela falou assim, no meu caso, não estou me vitimizando, como as pessoas dizem. Cada um passa por problemas diversos. Ela falou, sim, graças a Deus, sobre a casa própria. Ela falou aqui, agora vou dar um tempo nos estudos. Vou tentar conseguir um emprego. Aí eu falei, não pare, Dulce. Eu disse isso pra ela. Não pare, independentemente de qualquer coisa, não pare. Ela falou assim, e você, João, tirou quantos pontos? Aí eu falei, fiz 77 pontos, mas acho que não dá para entrar. Na verdade eu fiz 78, tá, pessoal? Ela falou assim, João, meu irmão vive dizendo que eu sou burra. Alguns amigos dizem assim, você faz concurso e não passa. Ela chorou aqui, ficou triste, chorou. Aí eu falei assim, Dulce, mas eu também não passei, porque realmente eu acho que com 78 pontos não dá para passar. Ela falou assim, nossa, boa pontuação sobre os 78 pontos. Quem me dera acertar desse jeito. Aí eu falei assim, né, porque eu tinha falado para ela 77. Ela falou assim. Aí eu disse para ela, não faz diferença se fiz 77 pontos e você 26. Ela falou assim, mas eu estudar matemática e português entre disciplinas do ensino fundamental para tentar concursos menores, depois ir para os concursos maiores. Ela falou assim, mas você merecia ser aprovado, falando sobre mim, estudou muito. Aí ela continua dizendo, o desemprego é algo preocupante. Talvez eu estou no mesmo barco, mas tentar pegar isso tudo como combustível. Não, eu acho que aqui era uma outra pessoa já respondendo a Dulce, tá? Era outra pessoa respondendo a Dulce. O desemprego é algo preocupante mesmo. Também estou desempregado no mesmo barco,
mas tentar pegar tudo isso como combustível. Eu sei que é difícil, não está fácil para ninguém. Às vezes a gente pensa que só a gente está na pior. Eu acho que foi a Claudiane que respondeu para a Dulce. Mas acredite, existe pessoa numa situação bem pior que a sua. Aprender leva tempo. Exige de nós calma, paciência, principalmente para aprender determinada matéria. Tenta pegar aquela matéria que você tem bastante dificuldade, o que mais cai no seu pretendido concurso e foca, mesmo que leve dias. Perdão. Acredito que com o tempo tudo se ajusta. Tudo é aprendizado. Que o Senhor Jesus te dê graça, te abençoe, te dê disposição e força. Vai dar tudo certo no tempo determinado, eu creio, não desista. Aí a moça falou que o nome dela é Claudiane. Aí a Dulce falou que legal, é o ex-nome da minha professora. Obrigada, Claudiane. Que Deus abençoe muitíssimo por estas palavras maravilhosas. Que Deus abra as portas para você também. Bons estudos. Deus abençoe. Aí um outro rapaz aqui do grupo, por isso que o grupo é importante. O grupo é importante, o grupo é maravilhoso, não porque é um grupo de estudos. O nosso grupo Compartilhar para Vencer não é um grupo de estudos. É um grupo onde nós nos apoiamos. Veja o que o Carlos Oliveira já respondeu para a Dulce. Olha que palavra de apoio. Não é fácil para ninguém. Inúmeros fatores influenciam o desempenho nas provas, mas uma coisa é certa, se desistir não haverá esperança de dias melhores. Durante esse tempo entendi que quanto menos pessoas souberem dos nossos planos, menos pressão sofremos e consequentemente ficamos mais leves para estudar. O apoio das pessoas que gostamos é fundamental, mas por si só não é um determinante, porque no final só você poderá mudar a sua realidade. Tem muito depoimento de aprovados dizendo que tiveram o apoio dos familiares, quando na verdade a maioria não teve nenhum tipo de apoio. Só relatam para dar uma moral àqueles que o cercam. Lembrando que não são todos. Aí aqui ela falou verdade, João. O jeito é continuar até ser aprovada. Aí o que acontece? Isso aqui que ela falou é porque lá em cima eu tinha dito assim. Eu falei, aqui em cima eu tinha dito aqui, ó. Não pare, Dulce. Eu tinha dito assim para ela. Não pare, Dulce. Independentemente de qualquer coisa, não pare. Não pare. Tá? Aí lá embaixo ela agradeceu essas palavras. Ela falou assim: verdade, João, o jeito é continuar até ser aprovado, aprovada. Tá? Aí ela não é fácil para ninguém, exatamente. E é isso aí. Aí eu pedi autorização para citar aqui a conversa e ela deu a autorização. Pessoal, é o seguinte, esse grupo aqui, o Compartilhar para Vencer, esse grupo do WhatsApp, ele é muito importante por causa disso, porque aqui nós nos apoiamos, tá? Mas agora eu queria falar com vocês aqui um pouco sobre mim. Graças a Deus a minha família me apoia, tá? Os meus filhos, a minha esposa, a minha mãe, eles me apoiam, graças a Deus, né? Mas assim, muita gente realmente não tem quem apoie. As pessoas acham que você é incapaz, que concurso público não é para você, que você é burra, como ela falou lá, né, que a pessoa chama ela de burra. Os amigos dela dizem para ela assim: "Olha, você faz concurso e nunca passa". Mas olha, não desista, Dulce. Vá em frente, continue firme, tá? Você é sim capaz, você não é burra, você tem potencial. Acontece que talvez você ainda não encontrou o caminho certo. Talvez você ainda não encontrou o caminho das pedras, mas você tem potencial sim. Ninguém é burro. Não existe pessoas burras. Existem pessoas que ainda não descobriram o tamanho do seu potencial. Nós não somos do tamanho de uma prova de concurso público. Uma prova de concurso público, ela não mede a capacidade de ninguém. Pessoal, uma prova de concurso público, ela serve para quê então? Ela serve apenas para habilitar ou não você a exercer um cargo público. Aí você fala, mas não mede a capacidade? Não, não mede. Por exemplo, eu posso dar um exemplo? Tirar a habilitação. Tirar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Eu sou habilitado. Será que porque eu passei na prova do Detran, lá no ano de 2012, 2013, se eu não me engano, eu passei lá na prova do Detran. Será que só por isso eu sou capaz de dirigir? Será que só por isso eu serei um bom motorista? Será que só por isso eu vou respeitar as leis de trânsito? Ora, aquele documento,
O fato de ter sido aprovado, de tirar a carteira nacional de habilitação, ela apenas me habilita a dirigir. Ela apenas diz assim, olha, legalmente você está habilitado a dirigir. Não significa que eu serei um bom motorista. Não significa que eu terei de fato a capacidade de enfrentar o trânsito. Um trânsito, por exemplo, como o trânsito de São Paulo e dirigir. Não significa. Tem muito habilitado por aí que não sabe dirigir. Tem muito habilitado por aí que é habilitado, que tirou a carteira de habilitação, que tem a CNH e não sabe dirigir. E que dirige há anos. Isso não mede a capacidade de ninguém. Aquele documento, aquela carteira de habilitação, apenas diz assim, olha, você está habilitado a dirigir. Só isso. É a mesma coisa uma prova de concurso, ela não mede a sua capacidade. Ela apenas diz assim, olha, você está habilitado a exercer o cargo. É só isso. A capacidade, pode ser que você assuma a vaga, pode ser que a pessoa que passe assuma a vaga e não tenha a capacidade na prática de exercer aquele cargo. Por isso que muita gente pede exoneração, por isso que muita gente estuda para outros concursos, é por isso que existe o quê? A avaliação de desempenho. Então, passar numa prova ou reprovar numa prova não mede a capacidade de ninguém. Não quer dizer que aquela pessoa é mais capaz que a outra, porque um tirou 98 pontos e o outro reprovou, porque um gabaritou a prova e o outro reprovou. Não quer dizer que aquela pessoa é mais capaz do que o outro. Quer dizer simplesmente que ela conseguiu uma habilitação legal para exercer aquele cargo. Pode ser que na prática ela nem consiga. Quantos policiais, militares, civis, por exemplo, eles passam na prova, mas na prática mesmo eles encontram dificuldades para exercer o cargo. Eles descobrem que a carreira policial não é para eles. Por exemplo, um policial, quando às vezes no exercício da profissão, respaldado pelo Estado, eu quero deixar bem claro aqui, tá? Respaldado pelo Estado, às vezes ele mata uma pessoa e aí esse policial ele fica transtornado, ele fica com problema psicológico. Eu conheço um policial que matou uma pessoa em serviço, em legítima defesa dele e de terceiros, ele matou essa pessoa, era um criminoso que estava cometendo um crime, ele matou, e ele ficou com a cabeça perturbada, psicologicamente perturbado, teve que se afastar da polícia, pegar atestado médico, né? Ficou com problema psicológico, por quê? Porque ele matou uma pessoa. Então o fato de você passar numa prova não significa que você vai ter a capacidade de exercer o cargo, não. Uma prova de concursos, ela não mede a capacidade, ela apenas te habilita a exercer o cargo. E na prática? Na prática, às vezes, você demonstra não ter essa capacidade. E por isso existe as avaliações de desempenho, para ver se você realmente tem capacidade para desempenhar aquele cargo. Então o que eu digo é o seguinte, continue estudando, Dulce. Continue estudando, não ligue se falam se você é burra, se você não se acham que você nunca passa em concurso. O meu irmão, ele estuda para concurso público acho que desde o ano de 2002, 2003. Já passou em vários concursos e nunca foi chamado, porque ele passa sempre nas posições lá atrás. Mas não quer dizer que o meu irmão não seja capaz, não. Ele é um cara capaz, ele é um cara inteligente. Só que talvez ele ainda não encontrou o caminho dele. Tá? Não quer dizer que ele é incapaz, porque eu conheço o meu irmão, eu sei a capacidade dele, eu sei que ele é inteligente. Eu sei. O meu irmão ele fala fluentemente inglês, fluentemente, fala, traduz e escreve fluentemente inglês, é professor de inglês e de informática. Já passou em vários concursos ali no rabo da fila e não é chamado. Passou, por exemplo, para a Polícia Federal em 2014 e não foi chamado. Fez 54 pontos na prova de 2014 da Polícia Federal e não foi chamado. Aí quer dizer que ele é incapaz? Não, aí eu vou criticar o meu irmão, vou falar assim, olha meu irmão, você vive fazendo prova de concurso e não é chamado. Não, pelo contrário, eu apoio o meu irmão. Um dia desse eu tô falando aqui pra vocês, não pra me vangloriar, mas apenas pra dar um exemplo. Ele precisou de alguns materiais lá pra estudar, e eu falei, meu irmão, tá aqui, porque eu quero mesmo é que você estude, que você passe, e que você prove pra essas pessoas que dizem que você não é capaz, que você sim, você é capaz. Você é capaz. Então todos nós somos capazes sim. Às vezes nós ainda não descobrimos é o nosso caminho. Eu percebi o que eu preciso fazer para ser aprovado agora. Eu já sei que eu devia ter começado a minha prova pelas questões de língua portuguesa.
Se eu tivesse começado a minha prova pelas questões de língua portuguesa, eu não teria errado as 5 questões que eu errei de língua portuguesa. Porque eu fiz a minha prova de português, pessoal, correndo mesmo. Porque primeiro eu fiz a de direito, depois a sociológica, informática e atualidades. Tá? E por último eu fiz a prova de português. Eu fiz a minha prova correndo, sem ter tempo, com a fiscal da sala dizendo: olha, faltam tantos minutos, olha, faltam tantos minutos, olha, agora só falta 20 minutos, ou agora só falta 10. E eu fiz minha prova correndo, eu errei 5 questões. Não porque eu não tenho capacidade, mas porque eu fiz a minha prova correndo de português. Então nunca mais eu vou deixar para fazer a prova de português por último. Ou seja, eu já sei que é um caminho para eu resolver. Eu acertei 19 questões de língua portuguesa, fazendo a prova sob pressão, com o relógio correndo. Quando eu comecei a fazer a prova de português, pessoal, acho que era 17 horas e 20 minutos. Eu lembro que eu perguntei para a fiscal: moça, desculpa incomodar, você pode me informar a hora? Para mais ou menos isso aí, se eu bem me lembro, 17 horas e 20. Então faltava 40 minutos para eu fazer a prova de português e para eu passar o gabarito inteiro, que eu não tinha passado nenhuma questão para o gabarito. E mesmo assim eu acertei 19 questões de português, acertei 36 questões de direito e acertei 23 questões de conhecimentos gerais. Eu já sei que eu preciso melhorar em informática, já sei que eu preciso melhorar em matemática, na parte prática mesmo da matemática para a prova. Eu já sei que eu preciso administrar melhor o meu tempo de prova. E eu já sei que eu preciso estudar além daquilo que a banca costuma cobrar. Porque a VUNESP cobrou além. Então não adianta ficar no feijão com arroz. Tem que estudar além. Tem que ir além mesmo. Tem que estudar um pouquinho mais profundo. Se a banca cobrou o edital X, estude o edital X mais 1, X mais 2, X mais 3. Foi isso que eu aprendi nessa prova. Então não existe ninguém burro. Dulce, siga em frente, porque eu sei que você vai conseguir. Hoje você tirou 26 pontos do TJ São Paulo. Hoje você chorou. Hoje você se viu decepcionada. As pessoas apontando você, dizendo que você não é capaz. Mas você sim, você é capaz. Eu acredito em você. O grupo Compartilhar para Vencer lá no WhatsApp acredita em você. E nós aqui no YouTube também acreditamos em você. Compartilhar para Vencer concursos públicos. Aqui com vocês, João Carlos Espíndola do canal Compartilhar para Vencer. Grande abraço a todos. Vocês são capazes.